Vamos ficar muito atento aí nas ações da Raizen, tá? Principalmente para quem investe só em ações brasileiras, pode estar na hora aí de já começar a pensar naquele pezinho para não ficar de fora de possíveis valorizações, tá? A ação já está mostrando aí uma fraqueza vendedora interessante. Pode ser aí que a gente ainda tenha mais uma chacoalhada do mercado, mas aí depende, como sempre, da estratégia de cada um. Vamos entender ponto a ponto o que pode acontecer a partir dessa região, nossas projeções, qual os perigos que a gente ainda pode ter. Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje, também fundamentos, preço justo, tá? Notícias, como sempre, aí o vídeo completo para vocês, para ficar preparado para a próxima semana, beleza? Antes da gente continuar, claro, não esqueça do nosso canal de criptomoedas. Estou tentando ajudar vocês aqui a conhecer esse mercado, que em breve vai estourar para cima, e quem não conhecer agora, não aproveitar essas oportunidades, vai se arrepender daqui a alguns meses. Então aproveitem, se inscrevam no nosso canal lá e acompanhem nosso conteúdo. E claro, nosso curso para quem quer aprender a usar o gráfico para investir para longo prazo, ganhar acesso à nossa comunidade, tudo de maneira vitalícia, QR Code e primeiro comentário fixado, beleza? Vamos lá para o nosso gráfico semanal então, onde a gente vê claramente que está faltando força vendedora aqui, né? A gente já tem 1, 2, 3, 4, 5 semanas andando de lado depois dessa barra de exaustão lá da semana do dia 13 de fevereiro. A gente tem ainda também, vamos só marcar aqui o nosso indicador, a gente tem também uma tentativa já de romper esse topo que falhou. Então isso aqui pode ser apenas uma consolidação para voltar a cair. Mas quando a gente chegar principalmente na nossa parte de projeção, a gente vai ver que dependendo da estratégia de cada um, dependendo da alocação de capital de cada um, já dá para pensar em botar um pezinho aqui sim e finalmente voltar a comprar a ação depois da perda dos 2,70, né? Percebo que quem respeitou o gráfico na perda desse grande volume de negociação, que geraria justamente o stop de todo mundo, parar de comprar aqui nos 2,78 e voltar a comprar agora, já está pagando 36% mais barato, sem fazer aquele famoso preço médio. Tá? Então já é um ponto interessante, embora a gente ainda tenha espaço para um pouco mais de queda. Quem acompanha aqui o canal sabe desses alvos, mas a gente vai repassar tudo. Então eu estaria pensando, tá? Pensando em comprar, mas eu não invisto só em bolsa brasileira. Então são cenários diferentes para realidades diferentes. Então quem pensa só em bolsa brasileira e está com o capital parado, de repente pode ser um momento para pensar, tá? Mas lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, é o que eu faço com o meu dinheiro, tá? Todo mundo tem o dever aí de estudar e tomar sua própria decisão, mas a gente pode estar vendo aqui o fundo das ações da Raizen sendo formado. A gente só precisa ter um cuidado que a gente vai ver agora, tá? O que a gente precisa ficar atento? Tá faltando aquele momento de pânico, sabe? Depois que a gente teve o rompimento dessa estrutura tentativa de reversão, que era o que eu acreditava na época, quando a gente teve esse movimento aqui, todo mundo já se estopou, tá? Esse movimento aqui é um movimento de realização desse pessoal que ficou no prejuízo e foi vendendo, tá? Então, esse movimento eu acho que já terminou. Mas tá faltando aquele movimento de acumulação para voltar a subir. Ou então, de uma notícia muito ruim que gere um pânico, uma barra grande para baixo com volume elevado, tá? Então, eu sinto falta desse sinal. Mas nem sempre ele acontece. Em 90% das vezes ele acontece. Mas tem aqueles 10% que às vezes é imprevisível. Simplesmente ela mete uma barra grande aqui num dia e volta a subir, tá? Gerando uma armadilha justamente para o mercado. Então isso é possível. A gente tem algumas projeções ainda para ser cumpridas, como este pivôzão de baixa, ó, que jogaria a gente lá para casa do 1,50, 1,30, que é justamente o meu alvo final. Tá? E eu tô falando por mim, que não tenho pressa de investir na bolsa brasileira, só compraria nesse evento extremo. Tá? Então a gente consolida aqui e dá-lhe uma espetada para baixo. Aqui eu começaria a comprar, beleza? Ou numa quebra de estrutura de baixa. Aí levaria a gente a ter que romper esse fundo anterior, voltar a fazer o pivô na casa dos R$ 2 aqui em 90 para voltar a subir. Aí eu compraria este movimento, movimento de recuo, que aí eu conseguiria pegar aqui uma estrutura de reversão mais confiável. Por enquanto, quem está comprando agora, querendo comprar agora, está tentando adivinhar fundo, beleza? No gráfico diário, a gente vê justamente que a gente está aqui, ó, na briga. Ó, como a gente teve uma tentativa de segurar o mercado aqui nas
quarta e quinta, 5 e 6 de fevereiro, e o mercado travou. Já diminuiu o volume bastante, tá? Então o ímpeto vendedor já passou, mas o ímpeto comprador não apareceu ainda para romper essa estrutura. Então por isso eu queria toda a calma do mundo aqui para comprar, ir comprando devagarinho, fazendo aportes parciais, nada assim, nenhuma loucura muito grande, embora faça sentido pensar em comprar aqui, tá? Mas vamos projetar tudo direitinho, vamos entender aí para onde pode ir esse cenário. Mas antes, claro, quem não é membro do canal, se torne membro, aproveita e pare de perder dinheiro fazendo preço médio em ação em tendência de baixa. Vale muito mais a pena aí vocês fazerem parte da nossa comunidade. A gente traça cenários, tira dúvidas, estratégias, mentorias, tudo na nossa comunidade lá do WhatsApp. Então aproveitem. E também, claro, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, que ajuda demais aqui o canal. Cada like de vocês ajuda muito. Então já dá aquela dedada no like. E vamos voltar aqui para o nosso gráfico. Beleza? Então aqui, ó. Semanal. Vamos puxar aqui nossas projeções para a gente entender o que seria uma quebra de estrutura de baixa. A gente tem o fundo anterior na casa dos 2,10. Então, para quebrar uma estrutura de baixa, na minha leitura, a gente teria que voltar acima desse fundo para demonstrar força para o mercado, ou seja, a gente faz um movimento de alta maior que os últimos movimentos que a gente teve, ó, o movimento lá de 23 e esse aqui de 24. O mercado mostra força e na volta, tá? A volta seria a confirmação da quebra de estrutura na minha leitura. E aí na casa dos 2 a 1,90 aqui, eu procuraria compras para pegar essa reversão de longo prazo. Que aí pode nos levar para 3, 4, 5 reais. Aí a gente não tem como saber ainda. É algo que pode demorar bastante. Beleza? Mas seria aí um potencial fundo de longo prazo. Porque o natural, depois desse tipo de queda grande aqui, é o mercado encontrar um equilíbrio primeiro ou um movimento drástico. Que seria justamente o meu cenário base ainda, que é consolidar aqui. Então a gente ficaria preso aqui algum tempo, não sei, 1 mês, 2, não sei. E a gente romperia esse fundo, buscaria bastante liquidez, pânico no mercado, tá? Onde a gente viria completar esse pivôzão de baixa gigantesco lá do início da ação, na casa do 1,40, 1,20. E aí depois fazer este movimento de reversão e de novo pegar no pé do pivô. Então ele faz um movimento de reversão, ou se ele fizer uma barra grande com volume elevado, aí sim dá para começar a comprar aqui. Se não, deixa subir, pega o pivô e aí a gente pega a reversão. Beleza? Então, no cenário de curto prazo é movimento lateral, médio prazo é tendência de baixa e longo prazo ainda também estamos em tendência de baixa e acredito que vai demorar um bom tempo para a gente ver essa tendência se reverter. Beleza? Então, eu tô com toda a paciência do mundo, mas de novo, quem só investe em bolsa brasileira, faz sentido já botar aquele pezinho e comprando devagarinho. E aí vai fazendo, montando a sua carteira com o tempo aí que eu acho que a bolsa vai nos dar esse ano. Beleza? Na parte aqui de notícias, né, a Safra corta preço por nova fase, mas ainda vê potencial de 70% para ação. Então, o Banco Safra ainda está otimista, então de repente, por isso que a gente tem que ter cautela. Quando ele botar o preço-alvo abaixo do preço que a gente está, acho que começa a ficar interessante. Beleza? Então o Banco Safra cortou seu preço-alvo de 5,60 para 2,90. Então viu como já está muito bom isso aqui. O preço, quanto mais o preço for diminuindo, melhor. Mantendo sua recomendação de compra com potencial de alta de 70%. Estimamos que a Raizen esteja negociando a 3,9 vezes EBITDA e a média versus a média de 5 desde o IPO. Então por isso que eles fazem essa conta aí desse preço-alvo. Tá? Esperamos que a Raiz se beneficie de um foco mais forte nas operações, desalavancagem, que é o que vem machucando mais aí as ações da Raiz, é a alavancagem. Então não tem nenhuma ação brasileira aí que não esteja alavancada, que não esteja sofrendo com essa taxa de juros, que provavelmente vai subir por todo 2025, pelo menos até o segundo semestre. Então a coisa aí não tá fácil, então o Banco Safra aí cortou o preço-alvo para 2,90, beleza? Na parte aqui de fundamentos, a gente vê um preço ao valor patrimônio 0,82, queda, sem sinal ainda de reversão aqui nesse indicador, tá? E a gente também tem um histórico pequeno, preço sobre o lucro totalmente negativo, também despencou de 2023 para cá, de novo, sem nenhum sinal ainda de melhora nesses indicadores. Dividendos aí pagou 1,48 só para dizer que pagou também, não dá para levar em consideração, né? Ninguém sem consciência compraria por causa dos dividendos, né? Sendo que a Selic paga 14,
Margem EBITDA de 11,94, essa estacionou aqui, mas vem crescendo. E o ROI, claro, negativo, afundou de 2022 para cá, de novo, sem nenhum sinal ainda de recuperação, beleza? Então a gente deve continuar tendo um pouquinho de trabalho nessa região, mas acredito que a gente está muito perto de um fundo, beleza? Não esqueça de olhar os outros dois vídeos que estão aparecendo aqui em cima para vocês, de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!